Boa tarde. Hoje é domingo, já são 20 para as 3 da tarde. Já era para mim ter feito esse serviço que é para fazer agora, mas hoje aqui tenho tempo. Aqui em cima da casa de banho e aqui no quarto da Rita, quando chove muita água, cai ali um pinguinho, mas pouco. E aí, como tenho ali a tela, eu vou aproveitar, está muito calor, mas eu vou aproveitar e vou colar a tela ali, que amanhã já vai vir chuva e eu vou aproveitar. Agora vamos tomar aqui um cafezinho. Eu hoje tenho medo bem todo da garganta. Eu acordei com dores de garganta. Mas vai passar que estou tomando a medicação. Eu tenho medicação aqui sempre em casa. Vai passar. Quando eu acabar de tomar o cafezinho, eu vou buscar a escada para guindar para aqui. Vou buscar também a tela. Já tenho ali uma maçarica à mão. E a ferramenta que é para colar a tela ali. Vai ser rápido, que aquilo é só uma coisa pouca. Ou depois, quando eu estiver em cima da casa, eu mostro a vocês o dia de sol que está aí. Está queimando. Vou pegar num barrote velho para a cabeça. Aquilo às vezes respinga, aquilo é um bré. E aquilo sai, e vou tirar os óculos também. Aquilo sai canto dali, aquilo dá peladuras. E de onde garra na roupa nunca mais sai. E muito menos nos óculos, que os óculos são caros. E dá uma camisa, 7, 8 vezes ou 10 dá uma camisa, mas os óculos dá mais peladuras na algebeira. Vamos então começar o nosso trabalho. Bom, eu já me encontro aqui em cima da casa. Ó. Está vendo? Isto foi telhas que cresceram outra vez. Que eu tive amanhã, de deixá-las aqui. Caso se for preciso alguma coisa, para mim saber onde é que elas estão. Estas duas que estão aqui e aquela ali. Ah, está mais uma aqui, que é velha que chegar para aqui. Ó. A velha chegar para aqui, quase da frente. Se vier matando, para não avoar isto aí para baixo, isso é perigoso. Não, ela fica aqui nesse canto. Eu já tinha colado tela aqui, aí à volta de uns 4 anos, também pingava aqui. Colhi ali aquela malha preta também, que também pingava. Já não pinga. Agora, também colhi aqui, ó. Ó, estão vendo? De baixo. Agora eu vou colar ali naquele canteiro, não está aquele monte de tela ali. É aqui, ó, também nesse canteiro. Lá vez em quando chove muita água, também pinga um pinguinho ali. E vou colar aqui, ó. E acho que é aqui neste endereço. Neste endereço é que chove, aqui. Aqui assim, ó. É aqui mais ou menos que chove. Eu acho que essa tela está alta aqui, ó, estão vendo, ó. Então aqui uma bretazinha. E o rincão que me estava rachado antes, está-me fundo de água. E assim eu vou colar uma única tela para ver se não chove mais. Olha para o dia como estava. Eu tenho com o telemóvel nas mãos, com o tripé não aguenta aqui em cima, que a casa as telhas não são direitas, estão a correr, né? Mas está um excelente dia. Ó. O mar. Ó. O mar está bonito.
tudo à vista. Ó. Tudo à vista. Pronto, vamos começar agora o trabalho. Ou depois de acabar, eu mostro. Pronto. Agora aqui em cima já está pronto o serviço. Agora só falta-me ali naquele cantinho ali para baixo. Mas só do lado de baixo. Vou virar aqui a câmera ao contrário. Aqui está terrível aqui em cima, o calor. E tudo pingando em cebola, tudo encharcado de cebola. E ver que lá ali na beira da telha, foi aquela parte para baixo, para virar assim para baixo da telha, quase de não ter a tendência do vento vai água para dentro. Eu vou virar a câmera ao contrário, já vou mostrar. Ó, já está ali, ó. O tal canto que estava a explicar que estava pingando na casa de banho. Aqui também está, ó. Aqui no cantinho embaixo que me disse, ó. Aqui e acolá, ó. Já está também. E aqui também já está. É onde eu disse que chovia aqui no quarto da Rita. Ó. O extremamente fresco que está aqui foi aqui. Até não sei como é que isso me rompeu aqui. Que na altura, quando há 4 anos, quando eu colhesse aqui, isso estava bom. Não sei como é que isso rompeu. De repente, tivesse rompido alguma coisa e não reparei na altura que estava colando. Mas pronto, não faz mal, já está resolvido. Vamos então agora lá abaixo, que é para colar então ali na beira da telha. Aquela vaquinha ali que toda está morrendo de calor. Mas o sol está muito quente. E continua sempre destapado. Ok, vamos para baixo então. E então, para finalizar aqui esse vídeo, nós não tivemos comando de umas torrenhas agora longe da tarde, que foi de um pão doce que eu já tinha feito, que ainda agora disse no vídeo, que ia fazer mais para longe da tarde as torrazinhas de tal pão doce. Agora, atrás de calor de cima de mim, esses cebolos. Esta roupa está toda suada devido de cima da casa com esse calor. Está a 27, 28 graus aqui de calor. Está muito quente. E o ar é nenhum. Não corre um ar. Não corre nada. Vocês vão desculpar que eu tenho meio rouco, mas já disse quando agora que eu tenho medo de vento da garganta. Tenho 2 gargantas e tenho rouco. Pronto, da minha parte, o resto de um excelente domingo para todos. Igualmente. E até amanhã, se Deus quiser. Beijinhos. Um abraço para todos.